Boa noite, queridos alunos do curso de Pedagogia. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção, nesse primeiro momento, nós vamos fazer a correção das atividades da aula passada, tá? Na aula passada, eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês um texto de minha autoria, tá? Que foi publicado nesta revista, e nós fizemos um estudo dirigido sobre o assunto do texto, né? O assunto do texto era sobre blog, né? O blog como ferramenta docente, e passei para vocês alguns outros vídeos, eu passei para vocês o texto, o artigo, para que vocês pudessem fazer a leitura, assistir às videoaulas, para poder fazer uma análise crítica, né, do que vem a ser um blog e a sua aplicação na sala de aula, a sua aplicação no trabalho docente. Então, pessoal, também vale a pena lembrar, várias pessoas entraram em contato comigo essa semana perguntando sobre as atividades, entrega. Nesse bimestre ele é bem menor, nós agora já estamos na reta final, então eu preciso que ao final de cada semana vocês entreguem as atividades. Por exemplo, a atividade de terça-feira passada, eu dei para vocês o prazo até hoje, terça-feira, para entregar. E assim sucessivamente. Por quê? Porque nós precisaremos fechar notas, nós precisaremos fechar tudo, né? Já estamos no mês de junho. E hoje, né, já é 2 de junho, e no final de junho, né, antes do final de junho, já é a nossa verificação da aprendizagem, a segunda VA, e eu preciso estar com tudo fechado, tá certo? Então eu conto com a colaboração de vocês para que nada atrase, para que possamos, né, ser pontuais com as entregas, para que a gente possa, né, fazer o encerramento do semestre, né, com muito louvor, um final de semestre, né, bem tranquilo, tá bom? Com ninguém devendo nada, tá bom? Vamos então às questões, né, que vocês responderam. Vamos aí fazer uma correção, uma breve discussão. Então, na questão 1, eu pergunto para vocês, diante da leitura do artigo, o blog como ferramenta docente e da visualização dos vídeos indicados, defina o que é um blog com suas palavras. Então, pessoal, isso aí é uma questão mais aberta, eu deixei para vocês mesmo, diante do que vocês viram nos vídeos, diante do que vocês leram no artigo, né? Ou, para quem quisesse, fazer uma pesquisa mais ampla para definir blog, né? Então, o que são blogs? Blogs são páginas online, são páginas que são atualizadas com frequência. Os blogs podem ser diários pessoais, podem ser periódicos, podem ser empresariais. Então, o blog, a característica do blog é isso aí, são páginas que podem ser atualizadas com frequência. São serviços que oferecem ferramentas para possibilitar que o internauta que ele vá de um documento para outro, de um site para outro. Ou seja, os internautas, através do blog, eles podem produzir e publicar o seu próprio texto. E o mais interessante, uma das características do blog, é exatamente que o blog nos permite fazer essa conexão, né? Linkar. Os blogs nos permitem linkar, ou seja, através de você ter um tema,
através desse tema você vai linkando outros e outros. Através do blog você pode linkar, né, outros blogs, né? Então você define o seu assunto e vai colocando links ali onde de um blog você vai entrando em outro, em outro, em outras páginas, em outros assuntos, tá certo? Então, blog nada mais é que, né, páginas online que podem ser atualizadas com frequências, podem ser atualizadas diariamente, semanalmente, com conteúdo pré-definido, pré-escolhido pelo autor do blog, tá certo? Inclusive, né, eu deixei para vocês o link do meu blog sobre matemática, né, um blog com aplicação, né, docente, para que quem pudesse, para quem quisesse, pudesse visitar o meu blog e ver mais ou menos como funciona um blog. Vocês puderam visualizar lá que ele pode funcionar em ordem cronológica, né? Ou seja, pode definir os temas conforme o tempo, né? E você trabalha com links. De uma coisa você vai entrando em outras, certo? Vamos então para a pergunta número 2. Quando foram criados os primeiros blogs e como funcionavam? Então, os primeiros blogs eles foram criados no final dos anos 90, né? E eles funcionavam como um diário online, como um espaço aberto para comentários, opiniões e até debates. Então, no final dos anos 90, né, surgem aí os primeiros blogs. Até no vídeo da aula passada eu expliquei para vocês, né, que a palavra blog é uma abreviatura de weblog. Web, né, log, weblog. Então, a abreviatura é blog, né? E eles nasceram, né, com essa ideia, como um diário pessoal, aberto para fazer comentários, para fazer debates, discussões. E as características, né, do blog é que ele tem possibilidade de formar uma rede, como eu falei, né? Eles funcionavam como uma rede, onde era possível trabalhar com links, onde era e é até hoje, né? São links que levam a outros blogs, levam a outras páginas que têm assuntos semelhantes àquele que você está trabalhando, tá certo? E os blogs podem ser públicos ou privados. Então, quando você cria o seu blog, você tem a opção de deixar ele aberto como público, qualquer pessoa vai ter acesso a ele, ou privado, apenas aqueles que vão seguir o seu blog, tá certo? Número 3. Desculpa. Conforme o texto, os registros nos blogs podem acontecer de três formas. Quais são elas? Então, os registros dentro de um blog podem acontecer de três maneiras. Quais são essas três maneiras? Escritos, sonoros, imagéticos. Ou seja, né, escrito através de textos, sonoros através de áudios, né, e imagéticos através de figuras, de imagens, né, som e movimento. Então, né, dentre essas três características, nós podemos dizer o quê? Que nós temos textos, imagem, som e movimento. E hoje em dia, né, já tem até os blogs que são totalmente sonoros, né, que são os famosos podcasts, né, que hoje a gente vê muito isso, inclusive para notícias, né. Então, mas gravem bem aí, né, os blogs podem acontecer de três formas, que são o quê? Escritos, sonoros e imagéticos, tá certo? E atualmente, número 4. E atualmente, como são os blogs? Hoje, os blogs suportam vários formatos de arquivos e eles podem ser facilmente manipulados através de dispositivos móveis. Então, hoje, o blog, você pode ter um blog no próprio aparelho celular. Então, no celular mesmo, você pode, né, baixar lá e você criar o seu blogzinho, tá? Você pode, através de aplicativo, tá? Você pode criar o seu blog, como abrir mesmo, né, numa página, você pode abrir um blog. Então hoje é muito mais fácil, né? Atualmente é muito mais fácil manipular os blogs, né? Porque eles aceitam diversos tipos de arquivos, de imagens, de textos, né, áudios, visuais, vídeos, né, e são facilmente manipulados, né, desde um computador até um celular, né, é muito fácil hoje manipular, tá? E os acessos também são bastante práticos e rápidos, inclusive através de aplicativos próprios. Número 5.
De acordo com o artigo, os ambientes virtuais de aprendizagem têm nos blogs um grande aliado, sendo um complemento do ensino presencial. De que forma essa parceria pode acontecer? Então, o artigo deixa claro lá que o blog, né, ele pode funcionar também como um ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele é um grande aliado do professor na sala de aula, né? Então, hoje, ele pode ser um complemento do ensino presencial. Então, o blog hoje pode funcionar como um complemento, pode complementar o ensino presencial. Acredita-se que em qualquer disciplina, seja matemática, seja português, história, geografia, ciências, qualquer disciplina, qualquer professor, qualquer aluno, todos podem fazer uso do blog. Seja, né, de uma forma, né, como eu falei, pública ou privada, né, no caso, se você pode deixar seu blog aberto publicamente, ou privado, você vai fechar para aquele círculo somente de alunos, e como também ele pode ter característica coletiva ou individual. Qual a diferença da característica individual com a coletiva? Na individual, você é o administrador do blog, você que vai postar, publicar constantemente. Já nos projetos em sala de aula, para a sala de aula, os blogs, eles podem também ter uma característica coletiva, onde você vai dividir tarefas para os alunos. Então, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, ciências, os vertebrados. E aí você pode encarregar os seus alunos, os próprios alunos, todos terão a senha, eles, né, cada semana um grupo de alunos fica encarregado de fazer a postagem, de fazer a alimentação, de alimentar o seu blog. Isso é um blog coletivo, tá certo? E hoje é muito mais fácil, né, como a gente viu, através da imagem, som, movimento, né, pode oferecer informações totalmente realistas, né, do que está sendo ensinado, do que o aluno está aprendendo. Então, o blog, com certeza, ele vai enriquecer muito a sua aula, ele vai enriquecer muito o seu trabalho docente, tá? Número 6. O que o blog pode provocar nos alunos e professores quando são bem utilizados? Então, os blogs, né, vocês devem ter visto lá no meu artigo, né, quando bem utilizados, os blogs podem provocar, tanto nos alunos quanto nos professores, né, pode provocar alterações de comportamento, né, levando ao melhor conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo estudado. Número 7. Qual o objetivo dos blogs no âmbito educacional? Então, no âmbito educacional, na educação, o objetivo principal do blog é o quê? É dar continuidade à formação coletiva. É dar continuidade àquela formação de sala de aula, né, onde todos podem participar, escrever, comentar, dar opiniões, levantar questionamento e, como eu falei agora há pouco, né, até publicar, dando ao blog, né, um caráter dinâmico, enriquecedor. Então, os blogs podem ser trabalhados também, né, nessa forma coletiva, onde os alunos eles vão comentar, dar opinião, fazer crítica, né? Então, é bem interessante esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto com os nossos alunos. Número 8. Conforme o artigo, o professor precisa repensar suas aulas com novas propostas. Que mudanças são necessárias na construção do conhecimento? Então, como nós sabemos, é importante, né, que sejam sujeitos ativos na construção do conhecimento. Então, são necessárias o quê? O que a gente fala lá desde as aulas presenciais. É necessário principalmente o quê? Mudança de postura da escola, principalmente do professor, dos alunos também, porque é completamente inovador, né? Então, é para determinar, né, determinar-se e encontrar formas de mergulhar, de colocar as novas tecnologias, né, dentro da vivência dos alunos, né, dentro dos conhecimentos formalmente construídos. Então, é, é, o blog é apenas mais uma opção de tecnologia, né, para que o professor possa inovar, possa trazer para a sala de aula, para que o professor, né, possa o quê? Possa dar uma estrutura, né, mais ampla, mais sólida dos conteúdos que são ensinados em sala de aula. Então, a primeira coisa que nós precisamos é o quê? É a mudança de postura. Mudança de postura de quem? Da escola, da direção, do professor, dos alunos, em entender que as tecnologias
estão aí para isso, para serem inseridos no contexto educacional. Número 9. Ao utilizar o blog como recurso formador, qual linguagem o professor deve utilizar? Explique. Para trabalhar num blog, né, o professor, é óbvio, ele vai ter que trabalhar uma linguagem simples e clara. Uma linguagem, né, que seja de fácil compreensão para o nosso aluno. Então não adianta, né, lá no blog, o professor rebuscar, colocar, né, aquela linguagem difícil e tal. Pode sim trabalhar vocabulários, né, mas nos textos, né, no geral, esses textos devem ser o quê? Devem ser simples, com linguagem clara, para que haja compreensão, para que haja comunicação, né? Para que o aluno venha de encontro com o que está, né, com o conteúdo que está no blog, né? Então, temos que pensar que é um tipo, né, de procedimento educacional onde vai haver, né, é, entre o professor e o aluno vai haver o quê? Uma máquina, tecnologia, vai haver uma máquina. Então, essa linguagem deve ser clara, deve ser simples, deve ser acessível. Tá? Número 10. Como os projetos educacionais podem acontecer através de um blog? Então, os projetos educacionais podem acontecer sim dentro de um blog, né? De forma colaborativa, onde os professores participam, dão opiniões, dão sugestões uns aos outros, além de ter um espaço de retorno a partir do que publicou. Como assim? Vamos entender melhor. Podemos criar na escola um projeto onde vários professores vão integrar esse projeto, né? Por exemplo, um projeto sobre reciclagem de lixo. Então, por que não criar um blog? Cria-se ali um blog e coletivamente, de forma colaborativa, os professores vão alimentando esse blog. Então, cada professor, dentro da sua disciplina, vai trazer textos, vídeos, imagens, áudios e vão alimentando aquele blog sobre aquele assunto do projeto. Por exemplo, reciclagem de lixo. E assim vai, né, fazendo rodízio. Cada semana um professor alimenta aquele blog, vai alimentando e vai dando essa característica de projeto para o blog. Né? E além, né, lógico, né, sugestão, né? Dentro desse projeto pode trabalhar com sugestões, um professor dando sugestão para o outro, né? Vai interligando de maneira interdisciplinar, tá certo? Bom, pessoal, fizemos aí a correção da atividade da última semana, tá? Não vou estender muito, porque eu sei que os vídeos acabam ficando, né, cansativos e tal, e pesado para mim também editar, colocar na plataforma, colocar no YouTube para que vocês possam ter acesso, tá? Então não adianta eu fazer vídeos tão longos, tá bom? E agora eu vou passar para vocês a proposta de atividade desta semana, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos agora para a atividade de hoje, que você vai encontrar em anexo também no Google Class e que você tem uma semana para entregar, tá? Hoje, sendo 2 de junho, vocês têm até o dia 9 de junho para entregar a atividade. Então, o tema de hoje que vocês vão trabalhar é a BNCC, como a tecnologia é vista pela BNCC, como o uso da tecnologia está previsto na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, como a gente sabe, até pouco tempo atrás, discutimos isso também em sala de aula presencial, até pouco tempo atrás, o uso de celular era totalmente proibido em salas de aula. Assim como a utilização de várias tecnologias. Sempre o uso do celular, de outras tecnologias, estava ligado o quê? À falta de atenção, falta de compromisso, distração dos alunos, né? Então isso acabava dificultando a aplicação de ferramentas tecnológicas em sala de aula. Então, por isso, né, a BNCC ela vem
trazer para a gente, né, ela traz previsto na base, né, ela traz que o uso de tecnologias como objetivo de que os alunos utilizam de maneira crítica, responsável, ao longo de toda a educação básica. Quando falamos toda a educação básica, inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a BNCC, ela vem prevendo isso aí para nós, o uso da tecnologia, mas é lógico, de forma responsável, de maneira crítica. E dentre todas as competências da BNCC, né, dentre as competências gerais da BNCC, nós temos duas competências na base, né, que prevê esse uso da tecnologia. A competência 4 e a competência 5. Na competência 4, quando a BNCC diz utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, corporal, sonora, digital. Quando fala utilizar diferentes linguagens, está incluso aí o que? A linguagem tecnológica. Então, usar a linguagem digital, usar a tecnologia em sala de aula. E na competência 5, a BNCC, ela diz para a gente, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então, ela traz como competência que o aluno, para se comunicar, acessar, disseminar informações, ele tem que fazer uso da tecnologia. E o professor pode utilizar a tecnologia para produzir conhecimento, para resolver problemas, para, né, ser o protagonista, né, para ser, né, o agente transformador da educação, certo? Então, por isso, pessoal, eu trago para vocês, né, uma proposta onde vocês vão ler o texto que está em anexo, que fala exatamente isso aqui que eu estou comentando com vocês, tá? E ele vai falar sobre isso aí, sobre a BNCC, né, como um documento norteador da educação básica, né, prevendo o uso das tecnologias. E eu peço para você, na atividade, né, que dentro desse todo esse contexto de BNCC, a necessidade do professor, né, ter uma formação continuada, a necessidade do professor se formar, né, dentro desse âmbito tecnológico. Então, eu trago para vocês, né, uma proposta onde você vai redigir um texto de 10 a 20 linhas, explicando que essa formação continuada do professor, né, essa busca pelo conhecimento do professor, é fundamental para que a escola e o professor acompanhem essas novidades tecnológicas no contexto educacional, colocando em prática as competências da BNCC no que tange às tecnologias, que são as duas competências, a 4 e a 5, que está no texto. Então, de uma forma sucinta, uma forma reflexiva, crítica, você vai fazer um texto, não tão grande, de 10 a 20 linhas, falando isso aí, a necessidade do professor de ter uma formação continuada, do professor de se preparar, do professor ter o conhecimento necessário para colocar em prática as duas competências da BNCC, competência 4 e competência 5, no que tange, no que diz respeito à tecnologia, tá certo? Uma boa atividade para vocês, tá? Hoje é dia 9 de junho, hoje é 2 de junho, vocês têm até 9 de junho para entregar a atividade, tá? Vamos ser pontuais, pessoal, porque eu não posso ficar mais esperando, porque agora, como eu falei, estamos na reta final, tá? Eu acredito que o calendário de prova já deve estar saindo aí da segunda VA, tá bom? Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. Beijão para vocês, até mais!